Como minha loja é bem pequena, eu preciso aproveitar cada centímetro quadrado de espaço que eu posso. Para manter minhas ferramentas acessíveis e fáceis de mover, optei por montar a maioria rente à parede com suportes franceses. Esses são apenas suportes angulados parafusados na parede. Nesses suportes, penduro peças personalizadas que faço para cada ferramenta. Recentemente comprei novas ferramentas para a oficina e, neste vídeo, vou criar suportes personalizados para pendurá-las na parede com suportes franceses. Curiosidade: eu sou confundido com Arnold Schwarzenegger o tempo todo. Sim, admito que as semelhanças são impressionantes. Quero dizer, veja por si mesmo, somos idênticos, mas só para não haver confusão, eu sou o cara da direita. Certo, voltando ao projeto. Quero montar os 3 menores ocupando o mínimo de espaço na parede, mas mantendo todos facilmente acessíveis. Pensei que talvez pudesse empilhá-los um sobre o outro assim. Eu usei alguns pedacinhos de madeira para espaçá-los uns dos outros e depois continuei fazendo a mesma coisa no lado da alça também. E quando eu já tinha todos eles espaçados de maneira uniforme, pude usar um paquímetro para anotar todas as medidas de distância entre eles. Desenhei o formato da peça que precisava na ponta e repeti o processo nas demais áreas que precisavam de suporte. Com as dimensões em mãos, fui ao computador desenhar tudo no Fusion 360. Nesse ponto, percebi que eu poderia tentar fazer isso de madeira, mas isso exigiria cortes muito precisos em peças muito pequenas. Percebi que seria bem mais simples exportar essas formas e imprimi-las direto na minha impressora 3D. Foi isso que fiz. Com as peças impressas, pude testá-las e encaixaram perfeitamente. Em seguida, fiz o painel de suporte para montar os esquadros em T. Para isso, cortei um pedaço de compensado de 3/4 de polegada. E para dar uma incrementada, cortei algumas tiras de nogueira preta para fazer a moldura. Isso vai ajudar a esconder as bordas do compensado, combinar com alguns dos outros suportes que eu já fiz, além de, ao mesmo tempo, irritar aqueles de vocês que acham que nogueira não deveria ser usada em um projeto bobo como esse. Passei um pouco de cola e prendi algumas delas com sargentos. E depois que estava seco, pude cortar o excesso na serra de bancada. Depois, colei os outros 2 lados. E depois aparei tudo quando estavam secos. Lixei o acabamento até nivelar com o painel de fundo, e então posicionei as réguas T empilhando, centralizando e ajustando como queria. Depois, só usei um lápis e marquei a localização de cada uma das pecinhas. E aí, nesse ponto, pude colá-las. Usei cola instantânea, ativador e uma régua para garantir que todas ficassem alinhadas. Mas quando eu levantei a tábua, percebi que a menor estava bem pesada para trás e queria cair do suporte. A próxima também estava quase caindo do suporte. Precisei imprimir mais suportes para colocar sob as alças e evitar isso. Foi simples. Eu só criei mais algumas peças no Fusion, imprimi e depois que colei, ficou tudo certo. Depois mostrei minha entrada de cabelo e calvície em desenvolvimento enquanto inclinava a lâmina da serra a 45 graus. Então consegui cortar o suporte que será montado na parede. Isso aqui é simplesmente colado bem no topo da parte de trás, de modo que forme um gancho inclinado. Depois de seco, colei espaçadores para alinhar o suporte na parede. Em seguida, finalizei o acabamento. Eu derramei um pouco de óleo dinamarquês e depois espalhei na frente e atrás. Certo? Agora é hora de colocar isso na parede, não vou mais precisar disso, então podemos nos livrar disso. E agora vai o novo, então vamos carregá-lo. Cara, isso ficou perfeito. Está bem estável também. Ficou realmente incrível. Fico feliz por ter conseguido instalar os 3 de uma forma que fiquem todos facilmente acessíveis, ocupando o mínimo de espaço na parede. Tá perfeito. Certo, isso ainda deixa o esquadro em T Claymore. Eu preciso encontrar uma solução para esse. Bem, eu tenho uma ideia, e você provavelmente vai achar que eu sou maluco por fazer isso. Meu vizinho comprou essa tábua de nogueira preta para fazer uma mesa de rio, mas como já há muitas delas no mundo, resolvi cortá-la em pedaços e usar como suporte para ferramentas. Depois que eu cortar ao meio, posso quebrá-la como o Capitão América. Fique com inveja, Chris Evans. Assim,
eu poderia usar a plaina para deixar todas as peças com lados planos. Depois, cortei as extremidades das peças na serra de meia esquadria. Uma delas tinha um nó grande e feio, então devolvi ao meu vizinho. Isso me deixou com 3 peças que eu podia empilhar uma em cima da outra assim. Nesse ponto, tracei linhas de referência em uma peça indicando onde quero o esquadro em T. E depois de ter traçado, eu podia prender a régua e então usar uma fresa reta na minha tupia para remover todo o material entre as linhas. Removendo o último pedaço de material entre os cortes. Agora posso testar o encaixe e ver como o esquadro T se ajusta. Perfeito. Beleza, agora posso colar esses blocos juntos. Preciso só evitar que caia a cola dentro das áreas fresadas. Colocando a primeira peça. Espalhando mais um pouco de cola e colando a terceira peça. Depois posso pôr alguns grampos. E certificando-me de que o esquadro ainda desliza, e então vou deixar secar. Mais tarde, naquele dia, pude tirar os grampos. E agora posso colocar a plaina turbo na minha esmerilhadeira e mandar ver. Esse negócio simplesmente devora a madeira. Agora, definitivamente, eu não sou um escultor, nem de longe, mas senti que o que eu queria fazer não exigia muito talento artístico. Só estou tentando fazer isso parecer uma pedra. Pensando nisso, coloquei o máximo de ângulos agudos e superfícies irregulares possível, tentando ser bem aleatório nos cortes. No final, acabei com algo que meio que parecia algo que talvez pudesse ser confundido com uma pedra. Então, considerei que estava bom. Mas minha oficina estava uma bagunça total nesse ponto, então eu precisava dar uma pausa no projeto e passar um pouco o aspirador. Pronto. Então foi assim que acabou ficando. Consegui misturar todas as peças muito bem e ficou parecendo uma grande pedra irregular, então agora só preciso aplicar um acabamento. E quando comecei a passar o óleo, cara, foi impressionante como tudo ficou escuro e surpreendentemente ficou ainda melhor. Depois que a parte de baixo estava completamente coberta, pude ir trabalhando até a parte de cima, até conseguir cobrir tudo com o óleo dinamarquês. E agora, olha só isso, eu adoro aquela partezinha de manchas que aparece ali na lateral. E o óleo realmente escureceu tudo, então agora parece algum tipo de pedra irregular maluca. Quando o esquadro Claymore está encaixado ali, fica incrível. Eu adorei. Certo, isso vai ficar bem no canto, fica fora do caminho, mas ainda muito conveniente quando eu precisar. Então, quando eu precisar fazer algum trabalho de layout e precisar de um esquadro longo, posso simplesmente alcançar, puxar a espada da pedra, balançar ela algumas vezes como um maluco e aí começar a trabalhar. Isso é ótimo! Beleza, então agora eu definitivamente preciso fazer um suporte bem legal para as minhas serras bem legais. Tenho uma ideia de suporte por gravidade e fricção e quero ver se funciona. Tive uma ideia sobre como guardo minha vassoura na despensa da cozinha. Ela encaixa em um sulco e há um rolete em uma pequena inclinação que toca um lado do cabo. Ao soltar, a gravidade puxa para baixo e o atrito prende o rolete, segurando o cabo da vassoura no lugar. Quero saber se consigo fazer algo semelhante de madeira para as serras. Agora estou só cortando as pequenas inclinações para os roletes. Basicamente faço 5 triângulos. Depois, preciso de algo para fixá-los, então este será o painel de apoio. Agora preciso achar uma peça para fazer os roletes. Depois de procurar um pouco, encontrei esse pedaço estranho de nogueira que vai servir muito bem. Vamos colocá-lo no torno. Certo, agora é só uma questão de tirar os cantos e deixá-lo redondo. Depois de fazer isso, o truque era deixá-lo o mais uniforme possível, o que é mais fácil falar do que fazer. Usei a ferramenta redonda para desbastar e depois a quadrada para criar uma borda reta na peça. Quando deixei quase perfeito, tirei do torno e fui à serra de bancada cortar em roletes de 5 centímetros. Eu poderia só ter comprado uma cavilha, mas onde estaria a graça? Agora quero testar a teoria. Prendi as peças na minha bancada e testei, mas não havia atrito suficiente.
O rolo não estava agarrando a lâmina da serra, mas quando coloquei alguns elásticos nele, ele agarrou muito melhor e estava funcionando de certa forma. Eu só precisava de mais atrito. Para meu próximo teste, passei Plastidip na face plana onde as lâminas encostam e depois mergulhei todo o rolo, cobrindo-o completamente. Esse produto é incrível, parece uma borracha líquida. Depois de seco, pude testar novamente. Sim, resolveu. Funciona. Vamos revestir o resto dos rolos. Eu começo martelando alguns pregos em cada um. Isso me dá algo para segurar enquanto mergulho no molho secreto. Então, enquanto eu me sujo todo, eu só uso alguns ímãs para pendurá-los. Isso permitia que o excesso de gosma escorresse, restando só uma camada fina e uniforme de borracha em cada um. Depois, fiz uma pausa e deixei eles pendurados a noite toda para secarem bem e parar de sentir gosto de cores pelos vapores que inalei. No dia seguinte, começamos a fixar as rampas na placa de suporte. Eu só passei um pouco de cola em cada uma, adicionei um pouco de sal para dar sabor e depois prendi tudo com grampos. Para a frente do suporte queria um pedaço de nogueira especialmente bonito. Eu já tinha guardado esse aqui há um bom tempo e achei que seria perfeito para isso. Eu cortei em pequenos quadrados e depois colei eles nas partes frontais das rampas, deixando um pequeno espaço entre cada um para as lâminas de serra. O sarrafo é cortado a 45 graus na serra de bancada e colado atrás do suporte. Por fim, posso aplicar acabamento em tudo. Neste caso, eu apliquei um pouco de óleo de cera dura com um pincel para realçar bem os veios da madeira. Agora só preciso arrumar um espaço para isso na parede de ferramentas. Isso significa tirar o antigo e mover outro para fora do caminho. Depois pude encaixar os roletes no lugar e colocá-lo na parede. Agora posso carregá-lo com serras. Cara, isso aqui é muito legal e é muito divertido de usar, mas é quase bonito demais, sabe? Ela faz as outras parecerem sem graça, só falta mais uma. Atualmente eu tenho a minha de 6 polegadas montada bem aqui e gostaria de colocar a nova bem ao lado, se possível. E talvez eu consiga arranjar um jeito de deixar o cabo de energia enrolado embaixo dela. Bom, pelo menos esse é o plano. O suporte deve ser fácil de fazer. Basicamente, ele vai consistir em 2 paredes laterais com uma peça moldada em cima que segura a lixadeira quando ela é encaixada. Depois que eu cortar as paredes no tamanho certo, posso fazer algumas medições e começar a desenhar como a peça de cima precisa ser moldada. E quando eu achar que está ficando bom, posso simplesmente recortar e segurar no lugar para ver se realmente acertei. E se você for um profissional como eu, vai acertar de primeira e não vai precisar refazer várias vezes até finalmente acertar na 4ª tentativa. Transferi o formato para outro conjunto de peças e colei-as com fita crepe e cola instantânea para moldá-las juntas de uma vez. Depois, levei as peças para a lixadeira de cinta e fui desgastando até remover todo o material até a linha. Nesse ponto, pude separar as peças e segurá-las no lugar para testar o encaixe. Quando achei que estavam com boa aparência, colei as peças e comecei a trabalhar onde o cabo de energia seria enrolado. Minha ideia era fazer 2 suportes em L e montá-los um de frente para o outro. No entanto, pensei que seria interessante se um deles pudesse ser girado facilmente para fora do caminho, assim eu poderia soltar o cabo enrolado de uma vez só. Então fiz um rebaixo e furei um dos suportes. Depois de terminar, coloquei as peças no torno, apliquei bastante cera de ouvido nas roscas e parafusei um dos parafusos de cabeça chata mais feios que achei. Esse parafuso estava especialmente enferrujado, então, depois que finalmente consegui colocá-lo no lugar, dei uma lixada para dar uma renovada nele. Agora, para o painel de apoio, estou usando novamente um compensado de 3/4 de polegada. Como antes, cortei nogueira em tiras de meia polegada e fiz uma moldura para esconder as bordas e deixar tudo mais bonito. Colei as 2 primeiras nas laterais e prendi com sargentos no lugar. E então pude pegar minha nova serra de corte rente e remover o excesso depois que secou. Depois só repeti o mesmo processo para os outros 2 lados.
Agora todas as peças podiam ser coladas no painel de fundo. Um suporte de 45 graus é cortado e colado atrás com o espaçador para que a base fique apoiada na parede. Aplico óleo dinamarquês para escurecer a nogueira e proteger o suporte. Posso adicionar essa peça à parede de ferramentas. Coloquei a lixadeira pequena de 3x4 no novo suporte e enrolei o cabo de energia nos suportes embaixo. Minha lixadeira orbital de 6 polegadas fica ao lado dela. E o que é legal é que, se eu quiser trocar de lixadeira, tudo o que preciso fazer é girar a parte de cima do suporte, soltar o cabo de energia, trocar a mangueira de pó e já posso ligar e usar. Por fim, projetei e imprimi vários desses clipes. Esses clipes se prendem à mangueira de pó e então o cabo de energia pode ser encaixado na parte de cima deles para manter os dois juntos e deixar tudo bem organizado. Qual você gostou mais? Do suporte para lixadeira, das serras ou do suporte para esquadro em T empilhado? Ou da espada e da pedra? Me conta aí nos comentários. Eu já uso trilhos franceses há anos e adoro. Isso me permite aproveitar muito bem o espaço. São muito versáteis, consigo mudar a configuração facilmente, o que me permite ser criativo ao criar suportes para minhas ferramentas. Além disso, vou disponibilizar os arquivos STEP de graça, caso você queira imprimir em 3D os suportes que usei para os esquadros ou os clipes que usei na mangueira de coleta de pó. Esses arquivos estão na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Se você é novo aqui e acha que eu mereço, inscreva-se no canal. Tenho vários vídeos que você vai gostar. Bom, é isso por hoje. Mais uma vez, obrigado. Se cuida e até a próxima. Por que você está rangendo? Não está seco aí dentro, está? Que diabos? Está colado fechado? Ah, não. Não é bom. Parece totalmente um carro de corrida. Eu nem quis dizer isso. Ah, tanto faz, é uma pedra. Droga. Merda. Ah, merda. Isso não é bom.